Bem-vindos ao programa que cuida daqueles que tanto fizeram por nós, o cuidado idoso. Seja você um familiar, um cuidador, alguém que se preocupa com o bem-estar da terceira idade. Este espaço é feito especialmente para você. Hoje estamos recebendo mais uma convidada especial. Aproveito para dar as boas-vindas à fisioterapeuta Daniela Aparecida Orestes Ferreira Rinco. Daniela não é só formada em fisioterapia, mas também é pós-graduada em ortopedia esportiva, além de estar atualmente se especializando em fisioterapia esportiva e atividade física. E o tema que abordaremos nessa entrevista é mais um tema de extrema importância: Pilates para idosos. Com o envelhecimento, é crucial manter a saúde física e mental em dia. E o Pilates se destaca como uma prática que oferece inúmeros benefícios para os idosos, promovendo flexibilidade, força, equilíbrio e bem-estar em geral. E então vamos dar início ao nosso bate-papo com a fisioterapeuta e instrutora de Pilates, Daniela Ferreira. Daniela, seja muito bem-vinda ao Cuidado Idoso e obrigada por aceitar o nosso convite. Imagine, obrigada a vocês por convidarem. E Dani, para começar, já que vamos falar de Pilates, eu quero que você explique para nós, para o nosso público, o que é o Pilates? O Pilates, ele é um método que foi desenvolvido lá em 1900, que ele visa 6 conceitos base, que é a concentração, o controle do movimento, a centralização, que é a ativação da caixa de força e dos músculos centrais do corpo, que atuam como estabilizadores, precisão do movimento, fluidez e a respiração, que traz a gente para esse momento atual, né? Então, quando a gente está praticando Pilates, a respiração é extremamente importante. E desses conceitos não tem um que é mais importante, todos são importantes. Acabam que eles vão se complementando enquanto a gente vai fazendo a prática. Inclusive, eu falo que a fluidez e a precisão são um bônus dos primeiros 4. Porque conforme você vai praticando, vai ficando mais fluido, mais preciso, fica até um movimento mais bonito. E Dani, qual a importância da atividade física na terceira idade? Por que o Pilates ele é recomendado por especialistas para os idosos? Eu acredito que a atividade física ela entra na longevidade e na qualidade de vida. Então, você tendo essa prática incluída no seu dia a dia, de estar fazendo atividade física, né, que a gente sabe que são no mínimo 150 minutos, algo que é completamente possível no nosso dia a dia, através do Pilates a gente trabalha o fortalecimento, a manutenção da mobilidade, da flexibilidade. Muitas das vezes o idoso, ele quer, às vezes, calçar o sapato, e são coisas que, às vezes, sem uma prática adequada, você fica impossibilitado de realizar. E como que o Pilates ajuda numa atividade diária, assim, para nós, tão simples? A gente vai trabalhar a mobilidade, no caso de pôr o sapato, às vezes eles têm dificuldade de dobrar o joelho, às vezes de alcançar os pés, então a gente vai trabalhando essa percepção corporal, para eles também não ter o risco de cair ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente vai reeducando o corpo para que ele consiga realizar esse movimento. Tão simples, né? Como colocar o sapato, Isso. Por exemplo. E você pode elencar aqui para a gente os principais benefícios dessa prática para o idoso? Claro. Eu acredito que é a manutenção dessa força muscular. Então, é uma força que ele já tem, mas ele mantém fazendo as ativações, a melhora da mobilidade dessa articulação, que muitas das vezes já tem algum desgaste associado, a flexibilidade. Então, hoje nós mesmos que trabalhamos mais sentado, muitas das vezes já temos alguns encurtamentos, então no longo prazo isso também acontece com eles. Então, essa manutenção. O ganho também da percepção corporal, espacial, coordenação motora, o próprio equilíbrio, dependendo do idoso e da condição funcional que ele tem. Então, nós vamos incorporando de acordo com a necessidade e com a capacidade dele também.
E é normal que com a chegada da idade, eles venham ter a sarcopenia. Como que o Pilates ajuda nisso? Ele consegue fazer com que o idoso não tenha ou melhorar esse... Eu já peguei casos não muito graves, mas de início, pós-tratamento de câncer, por exemplo, onde o idoso tinha uma perda geral, né, dessa força muscular e a gente foi trabalhando. Logicamente que para um adulto, por exemplo, que tem uma condição muscular muito maior, o Pilates ele vai atuar muito mais na manutenção. Mas no idoso que não pratica algum tipo de atividade física, musculação, não é ativo, ele vai entrar com esse benefício de fortalecimento realmente. Até o feedback que ele me deu foi que ele já tinha tido um histórico de queda após ele ter feito esse tratamento e que ele fala que se eu tivesse começado o Pilates anteriormente, eu não teria caído muito provavelmente, porque essa percepção espacial e a força, né, que ele adquiriu com a prática. Então ele auxilia mesmo nas quedas. Sim. E como que ele contribui também para a saúde mental? É como eu até comentei. A questão da saúde mental, ela entra que a nossa vida é muito agitada. Então, se você vai, dependendo do local, fazer uma prática de atividade física, tá tudo muito tumultuado. O Pilates, ele trabalha essa respiração, a concentração, trazendo a pessoa para o momento da prática. Então, a gente inicia com um momento de respiração ali, para a pessoa já estar concentrada para fazer os movimentos. Então, isso acaba sendo um ganho secundário ali no longo prazo. Porque daí eles saem até relaxados no final da sessão, porque foi tão focado naquilo que ele estava realizando, ele não teve pensamentos aleatórios ali, né? Como acontece nas síndromes do pensamento acelerado, na ansiedade. Então, trabalha bem dessa forma. E a gente está falando aqui de benefícios físicos, mas quais os aspectos sociais que o Pilates ele pode está promovendo para os idosos? Eu trabalho em trilhos, por exemplo. Então, muitas das vezes não é o irmão ou o amigo que vai fazer. Então, a gente vai montando os grupos e assim eles vão conversando, vão se encontrando. Às vezes, que nem, por exemplo, eu tenho uma dupla, incluindo elas têm 80 anos. E uma era ex-professora, né, aposentada, e a outra diretora. Então, elas não se conheciam, mas agora elas papeiam, chegam antes e ficam conversando. Então, acho que tem esse estímulo também de você sair um pouco da zona de conforto ali e de você ter que conversar com uma pessoa diferente que está distante do seu convívio. E eles se sentem à vontade? Sim, nossa, muito. Ah, que legal. E com o idoso é mais fácil trabalhar, então, em grupo ou tem o individual também? Depende da demanda. Se é um idoso que tem vamos dizer assim, que está mais debilitado, até dependendo da debilidade dele, o indicado é até uma fisioterapia preventiva, né? Uma fisioterapia home care. Mas quando o idoso ele tem essa capacidade, a gente coloca eles em grupo, sim. Mas tudo isso vai depender da demanda. Então, o idoso, a gente já tem o conhecimento que ele, por exemplo, não lida bem com movimentos em conjunto, então bases instáveis, vamos falar dessa forma. A gente não coloca ele em base instável até ele se sentir confiante para sentar numa bola de pilates, por exemplo. Então sempre base estável. E em que aspectos que o Pilates ele pode ajudar na prevenção e também no tratamento de doenças comuns na terceira idade, como a osteoporose, pressão alta? Sim. Eu acho que todos esses ganhos relacionados ao fortalecimento, eles vão ter impacto na questão da pressão alta, por exemplo. Porque pensando que a pressão alta é uma questão de déficit metabólico, né? Vamos colocar dessa forma. A pressão... como que eu vou explicar isso? A questão de... Vou colocar um caso mais fácil para exemplificar. Sim. Eu estava com uma paciente e ela tinha problemas vasculares associados à pressão alta. Então, ela começou a praticar o Pilates por indicação médica. E nisso, ela começava a praticar, tomando remédio, tudo tranquilinho. Foi avançando com a prática, foi ganhando a força muscular, foi trabalhando essa questão também da saúde mental, que influencia muitas vezes na pressão. E ela
foi continuando esse tratamento com o médico, até que chegou um momento que o médico, que ela tomava 2 medicamentos, ele reduziu o medicamento porque ela conseguiu estagnar essa pressão, conseguiu ter um controle melhor. Então, atua auxiliando os tratamentos medicamentosos, assim como a prática de uma caminhada, assim como a prática de uma musculação, né? Não altera o fato de ser uma doença crônica, mas ele vai atuar, às vezes, minimizando a questão medicamentosa. Você tem lá um idoso que chega até você, o médico não prescreveu para que ele fosse, mas um amigo falou que Pilates é bom, ele foi até você. Há contraindicação em algum caso ou não? Não tem uma contraindicação absoluta, né? Então, vai depender muito da condição desse idoso. Ele pode se deslocar até o espaço onde eu vou estar atendendo, mas não existe uma contraindicação muito... Pessoas que têm uma pressão mais instável, a gente vai trabalhar mais deitado, por exemplo, mas sempre instável não é nada absurdo. E como que o Pilates ele pode ser adaptado para atender as necessidades individuais de cada idoso? Eu acho que o interessante do Pilates é exatamente essa personalização dos exercícios. Então, eu tenho 2 idosos com condições diferentes, com condicionamentos diferentes, um já pratica um tempo, o outro pratica menos tempo. Eu vou adaptando esses exercícios conforme a necessidade dele. Então, um consegue elevar a perna esticada, o outro consegue elevar a perna dobrada, por exemplo, e a gente vai trabalhando essa dinâmica até que ele consiga realmente fazer aquele exercício como um todo. Então, é como se fosse uma construção do exercício, conforme a gente vai fazendo as sessões. Dani, enquanto a gente conversava fora do ar, você me falou que 70% do público que você atende hoje é de idoso. Isso. Quais os cuidados que você teve que ter para lidar com o idoso, diferente do cuidado que tem com uma pessoa mais nova? Então, sempre quando o idoso ele vai iniciar a prática, não é só ele gostar, né? A gente sempre pede para eles trazerem os exames, né? Os check-ups mais atuais, medicamentos, a gente faz uma avaliação postural e uma avaliação funcional também. Então, o que ele consegue, o que ele não consegue fazer. Qual que é a diferença de uma para outra? A avaliação postural é uma avaliação estática. Então, ele fica lá paradinho, eu vejo as questões posturais dele. E a avaliação funcional é se ele consegue sentar e levantar com qualidade, se ele tem problema de desequilíbrio. Então, tudo isso vai ser utilizado para a gente ter um parâmetro de onde partir, né? Qual é as áreas que estão precisando de mais atenção. E daí a gente vai trabalhando dessa forma. E existe algum sinal de alerta, já aconteceu isso com você, que o idoso ele deve observar durante uma prática de Pilates, indicando assim uma necessidade dele interromper ou modificar o que está sendo feito ali? Olha, nunca aconteceu comigo, mas eu sempre peço esse feedback. Tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa? Até, na verdade, dependendo do caso do idoso, a gente afere a pressão também antes. Então, se a gente tem todo esse cuidado. Sim, tem toda essa atenção pré o atendimento. Porque senão ele desestabiliza ali durante o exercício e a gente fica sem saber por onde começou. Será que ele já chegou dessa forma ou será que foi durante o exercício? Então, além do feedback, a gente também tem essa atenção com a necessidade mesmo dele. E de que forma que o Pilates ele pode contribuir para o tratamento de condições degenerativas, como a esclerose múltipla na terceira idade? Eu acho que é uma questão de trabalhar... Até tinha uma paciente que ela tinha uma condição neurológica degenerativa, sim, mas era mais jovem. Então, a gente trabalha da mesma forma, adaptando a necessidade e trabalha muito mais o controle, sempre buscando esse feedback, esse feeling, né, com o paciente, para que ele vá me falando, consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, e a gente vai adaptando conforme essa demanda. O ganho, ele é na consciência corporal, é no fortalecimento, nessa manutenção realmente de força, conseguir fazer as atividades diárias. Então, ele vai trabalhando ali em conjunto, é uma parceria, né? Não tem um milagre que a gente chegue e já vá realizando. Nós falamos de postura. Se o Pilates ele trata essa postura,
automaticamente ele reduz nas dores de coluna, Sim, por exemplo? com certeza. Principalmente trabalhando essa questão da centralização. Trabalha muito na estabilização das articulações. Então, músculos que estabilizam essas articulações. Por exemplo, os estabilizadores de coluna, né? Então, as questões posturais, elas estão muito atreladas a modificações que ocorrem decorrentes da nossa permanência, né, naquela postura. Então, ali a gente vai trabalhando com calma, né? Porque, às vezes, a pessoa está há anos com aquela condição. Não vai ser de uma hora para outra, mas com calma a gente consegue melhorar, assim, essa postura. E um idoso que ele passou por uma cirurgia ortopédica recente, ele pode praticar o Pilates ou não? Olha, como físio, é muito complicado. A gente tem que avaliar caso por caso. Dependendo da cirurgia, mas a gente tem pessoas que já passaram por cirurgia ou por algum tratamento relacionado à questão médica que fazem o Pilates, pensando no todo, mas muitas das vezes numa cirurgia de quadril, de joelhos, você tem que buscar a fisioterapia que vai fazer essa área especificamente, vai trabalhar esse pós-operatório específico. Aí pode fazer o Pilates para agregar. Exatamente, mas não substitui uma fisioterapia ortopédica ali. Sim, e Dani, a gente teve dias de muito calor, agora já estamos numa temperatura mais amena. Qual cuidado que vocês têm que ter para lidar com idosos praticando Pilates em dias assim? Sim, o ar-condicionado. É muito complicada essa questão, né? O calor, até nós passamos mal. Não é o idoso, não. Qualquer um passa mal com o calorão que tava. Mas essa questão da temperatura, ela oscila muito. Então, esse cuidado pré-atendimento é muito importante. Então, por exemplo, a minha paciente ela vai se deslocar 1,5 quarteirão até a clínica. Vou chegar lá, vou ver a pressão dela. Será que ela está estável? Se ela estiver estável, tudo bem. Não alterou nada? Ok. Se não, vamos deixar ela quietinha e vamos fazer uma manutenção desses sintomas aí. Senão, a gente não faz a prática, se isso estiver interferindo. Mas o ar ajuda muito, porque daí a gente não precisa ter um impedimento. E por estar falando de idoso, tem uma frequência ideal para que eles estejam praticando o Pilates, isso a gente levando em consideração os limites físicos e as necessidades de recuperação de cada um? Olha, lá nós trabalhamos de 1 a 2 vezes por semana. Tem pessoas que aderem, assim, e querem fazer 3 vezes, mas eu sempre prefiro indicar que faça uma caminhada em conjunto com o Pilates, porque daí gera um outro tipo de estímulo, né? O ideal mesmo, na verdade, é fazer uma musculação para ter um ganho de força substancial, o Pilates para trabalhar toda essa questão da musculatura de estabilidade e o aeróbico, né? Mas eu sempre tento conciliar e orientar eles a estar buscando uma caminhada, por exemplo, para estar ajudando também nesse processo de manutenção. E Dani, para a gente finalizar, além do Pilates, quais são as outras atividades físicas complementares? Você citou a musculação agora, que eles podem praticar para obter benefícios adicionais à saúde. Eu acredito que a musculação, sim, hoje, na seria verdade... o mais indicado. Sim, apesar do pessoal eu falo sempre isso para as minhas alunas, né? Eu quero sentir mais forte, ou às vezes tem até uma condição, né, de uma diabetes, uma hipertensão. A minha sogra mesmo, vou falar, né, de casa, ela tinha várias condições. Ela praticava Pilates e tudo mais, mas assim, tinha várias condições. E daí, como que faz? Ela começou a musculação. A musculação melhorou todas essas questões. Colesterol dela, lógico, que também no longo prazo. Não existe, infelizmente não existe um remedinho ou alguma coisa que vá fazendo do dia para noite. Mas a musculação, o Pilates, eu acho que o importante é a pessoa se manter o mais ativa possível. A dança, por exemplo, é uma coisa que gera muita satisfação, percepção corporal também. Então é bem interessante, tá? Eu acho que o ideal é você fazer aquilo que você se sente bem, sendo ativo e fazendo aquilo que você se sente bem, para gerar prazer, porque não é só para ser uma obrigação. Então, buscar atividades que você fique satisfeito em realizar. Dani, eu agradeço por ter aceitado o nosso convite e vir aqui dividir com a gente a sua experiência. O nosso espectador que está em casa, está acompanhando a gente agora, está gostando do que está ouvindo aqui, tem alguma dúvida, quer falar com você,
quer fazer uma aula experimental, como que faz para estar entrando em contato? Eu tenho o Instagram, né? Então é doutora, Daniela Ferreira.fisio, ou tem o meu telefone também. Posso passar por aqui mesmo? Pode passar. Então é o 15 997 98 4393. E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos acompanhando agora. Eu agradeço primeiramente ao convite. Eu acho que o mais importante é a gente ter satisfação ao praticar atividade física, não ligar muito para o que os outros pensam e buscar ser o mais ativo possível para que a gente tenha uma longevidade e qualidade de vida. Muito obrigada mais uma vez, Dani. E assim, concluímos mais um episódio do Cuidado Idoso, um espaço dedicado ao amor e cuidado, informações essenciais também para uma vida plena na terceira idade. Agradeço imensamente mais uma vez a nossa convidada, Daniela Ferreira, por compartilhar seu conhecimento e experiência conosco. E a você, nosso público, muito obrigado por estar nos acompanhando. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com quem também se preocupa com o bem-estar dos nossos idosos e até o próximo programa.